Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui, se eu não me engano foi quando o Olavo de Carvalho estava internado, que eu falei para vocês que quando eu gravo um vídeo é como se eu tivesse diante de mim aqui uma série de retratos de algumas figuras, entre eles o Olavo de Carvalho, certamente, que são aquelas pessoas que me servem de referencial para aquilo que eu não quero fazer, para aquilo que eu não quero me tornar. Então é como se fosse um espelho invertido. Eu olho essas pessoas, o modo como elas se comportam, e eu não quero me tornar aquilo. Eu não quero me tornar aquilo que eu enfrento. Eu não quero praticar coisas que eles fariam, ou não quero falar coisas que eles falariam. Então, de certo modo, eu tenho aqui alguns referenciais negativos, né? Pessoas que me servem de diretriz para onde eu não quero ir. É como se fosse o oposto do norte. Eu não quero ir para esse ponto. E daí, naquele momento, eu fiquei devendo para vocês um vídeo para falar sobre os referenciais positivos meus, né? Pessoas ou figuras que eu olho e que eu admiro e que me servem de referencial, sabe, para aquilo que eu gostaria de ser, para aquilo que eu gostaria de me tornar, para aquele modelo de comportamento ou de pensamento que me inspiram. Então hoje eu vou fazer isso, porque eu estou escrevendo agora um trabalho, inclusive hoje foi lançado o primeiro texto dessa coleção que eu vou lançar com a Amazon, porque eu fui chamado para participar de um projeto com eles chamado Leituras Rápidas, que são textos breves, com poucas páginas, que as pessoas possam ler em poucos minutos. Então serão 12 textos ao longo desse próximo ano, e eu resolvi contar sobre minha experiência no exterior, desde que eu fui embora do Brasil, para Nova York, né, para os Estados Unidos, depois para a Argentina e depois passando por outros países, né? Itália, Espanha, Portugal, Espanha de novo, Reino Unido. Depois ficou 1 ano e meio na estrada, né? Cada mês mudando de cidade ou país aqui na Europa, e depois a gente retorna para a Espanha. Então eu vou contar nesses textos aqui essa experiência. E ao fazer isso, né, ao relatar essas vivências minhas, que é uma experiência sempre muito interessante, porque é um momento no qual eu volto e com um olhar afastado eu posso, sabe, rever certas cenas minhas, né, do meu passado e tentar extrair algumas conclusões a partir disso. Então, para mim, tem sido legal porque eu tenho aqui, de certo modo, reencontrado essas referências que me levaram a certos comportamentos naquele período e até hoje. Então isso me traz à mente isso, né? Quem são essas referências positivas para mim? Inclusive, como eu disse, o primeiro texto já está na Amazon, se chama Fragmentos Nômades, e cada mês eu vou trazer uma história diferente de alguma região da qual eu morei, né? A experiência de ser imigrante, a experiência de ser um nômade, de estar na estrada, porque uma das referências para mim sempre foram aqueles autores, aqueles artistas que estavam na rua, né, na estrada. Escritores ou intelectuais itinerantes. Por exemplo, o Nietzsche. O Nietzsche era um alemão e que ficava se mudando, né, ficava viajando por questões de saúde principalmente, mas também eu acho que por causa do próprio estímulo intelectual. Ele vai para a Itália, passa um bom tempo na Itália, vai para a Suíça, fica viajando de um lado para o outro. Ou, por exemplo, o próprio Hemingway. O Hemingway era um grande escritor de ficção, mas além disso ele era um jornalista. Então ele viajava cobrindo conflitos, ele cobriu a Guerra Civil Espanhola, ele esteve na França, inclusive ajudou a resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, depois se muda para Cuba, depois se muda para Florida Keys, depois se muda para o interior dos Estados Unidos. Ou seja, era alguém que estava sempre se mudando de um lado para o outro, passa um tempo em Paris. Ele era uma figura que estava conhecendo o mundo, né, mergulhando no mundo, enfrentando o mundo, e disso extraía suas histórias. Então, se você pegar os textos do Hemingway, cada um dos textos parece ser inspirado, ou é inspirado diretamente, de uma experiência dele. O Velho e o Mar, por exemplo, é inspirado no tempo que ele passa em Cuba. Por Quem os Sinos Dobram conta a experiência do Hemingway na Espanha. Tem um outro que Paris é uma Festa, ele fala da geração de escritores dos anos 20 em Paris, ou seja, grandes intelectuais que estavam vivenciando aquele ambiente de ebulição intelectual e cultural. Ou seja, ele vai relatando suas histórias, e isso aí é muito interessante, né? Essas vivências pelo mundo. Um outro autor também que caminhou muito por aí foi o James Joyce, que também é um irlandês, depois se muda para a Itália, falava inúmeros idiomas, falava 20 idiomas diferentes, se não me engano, e ele se muda para a Itália, depois vai para a França, depois passa um tempo na Suíça, ou seja, estava sempre se mudando, e esse tipo de vivência, quando eu era adolescente, inclusive, quando já era um jovem adulto, isso me estimulava muito, né, pensar em um dia poder fazer isso, de estar na estrada, conhecendo as coisas, vendo as pessoas, vendo as culturas, e como isso poderia, de algum modo, enriquecer naquilo que eu fazia. E eu não tenho dúvida que isso enriqueceu. A experiência de ser um estrangeiro, de ser um imigrante, principalmente, né, as durezas de ser um imigrante, porque não é fácil ser um imigrante, você passa por um monte de dificuldades típicas de ser um estrangeiro. Então isso certamente abriu meus horizontes e abriu muito minha mente. Certamente esses autores que eu mencionei aqui, né, a vivência deles me inspirou bastante nesse sentido. Um outro autor também que me inspirou muito
E eu acho que tem a ver com a resiliência nesse sentido, né, com a convicção de que tem um grande talento, de que tem algo importante a dizer e continua fazendo apesar das dificuldades, é o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, um autor português, o maior poeta de língua portuguesa, na minha opinião, talvez até maior do que Camões. O maior poeta de língua portuguesa era alguém que viveu uma vida bastante simples, bastante humilde, era um tradutor de cartas comerciais em Lisboa, e ele morava num quartinho pequenininho e escrevia seus poemas, e aquele quartinho e aqueles textos que ele produzia era uma janela para o mundo. Então era um poeta extraordinário que se desdobra, né, em vários heterônimos, ou seja, quase mini personalidades que ele cria para poder se expressar de diferentes modos na literatura. Então cria lá o Álvaro de Campos, cria o Alberto Caeiro, cria o Ricardo Reis. Então esses personagens que ele inventa, né, esses heterônimos que ele cria, acabam também tendo suas próprias biografias e estilos diferentes de, sabe, escrever poesia, e era um sujeito extraordinário. E como eu falei, tinha essa convicção de que realmente tinha algo para dizer e passa a vida inteira produzindo quase desconhecido das pessoas e vai se tornar realmente conhecido depois da morte. Então é esse tipo de personalidade que eu admirava. Essas pessoas como Kafka também. Alguém que está lá num trabalho burocrático, todo dia lá cumprindo o seu papel, né, como funcionário, e depois chegava em casa e no seu escritório, no seu quarto, produzia histórias maravilhosas. E eu me identificava muito com isso, né? Eu me sentia assim, lá em Curitiba, escrevendo meus textos e, sabe, lutando por um espaço ao sol, sem ter noção se um dia aconteceria, e estava lá fazendo minhas coisas. Então essa resiliência, ela me dava forças para continuar produzindo. E além dessas figuras também tem aquelas que tem uma potência intelectual, né? Por exemplo, o Sócrates. O Sócrates era um grande pensador, né? Talvez um dos maiores pensadores da filosofia, que estava nas ruas de Atenas, tinha esse papel do intelectual público, né? Era alguém que estava lá provocando, né? Atiçando os atenienses, tentando extrair deles conclusões, reflexões sobre o mundo. E eu gostaria de pensar que meu papel é quase esse também, de tentar extrair das pessoas reflexões, né? De jogar temas, jogar ideias, jogar, sabe, inquietações, as pessoas poderem, por conta própria também, tirarem suas próprias conclusões e se indagarem também, e ele estava lá provocando os atenienses até um ponto que isso leva até a própria morte, né? Provocou tantos atenienses que os atenienses queriam que ele morresse. É condenado, julgado por seus concidadãos por perverter a juventude, por questionar os deuses, mas de qualquer maneira era uma potência intelectual, era um grande pensador, era alguém que tinha muito mais dúvidas do que certezas, né? Tem a frase famosa do Sócrates, tudo que sei que nada sei, que era alguém que reconhecia a própria ignorância, e esse é o ponto de partida para o conhecimento. Se você acha que sabe tudo, se você acha que entende dos assuntos, você não vai avançar, porque você não está disposto a se pôr nessa posição de humildade intelectual, de, olha só, eu não sei, portanto preciso traçar essa jornada de conhecimento. E isso, na minha visão, é a postura cética por excelência e é a postura filosófica por excelência. É você se pôr como um observador da realidade, como alguém que está desvendando a realidade, descobrindo a realidade. Então, certamente, o Sócrates, no sentido intelectual, para mim, é uma das grandes referências. Se for pensar na questão moral, né, aí sim surge uma constelação de grandes figuras públicas que demonstram como a gente poderia lidar com certas questões. E aqui eu preciso, embora eu seja ateu, né, embora eu não tenha religião, embora eu não acredite em nada, não acredito em vida após a morte, não acredito em Deus, mas para mim uma das grandes referências de comportamento é Jesus. É Jesus. Por quê? Porque Jesus é uma figura que tinha as convicções dele, tinha a postura dele sobre o mundo, era alguém que ia na contracorrente da religião da época, que ia na contracorrente da sociedade da época e que mostra um modelo de comportamento que tem a ver com o amor ao próximo. Quando eu sento e escrevo esse livro aqui, O Rei dos Judeus, é justamente porque para mim ele é um dos grandes referenciais de comportamento ético. É alguém que é capaz de sacrificar por aquilo que acredita e de respeitar o próximo, de ajudar o próximo, de abnegação. Eu adoraria se os cristãos, ou os que se dizem cristãos, realmente estivessem dispostos a seguir esse exemplo, porque certamente se fizessem isso, o mundo seria muito melhor. Eu acho que se as pessoas estivessem dispostas a seguir a lição de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a gente teria um mundo muito mais tolerante e muito menos conflituoso. E daí basta pensar na frase do Nietzsche, né, quando ele escreve no Anticristo, que o único cristão morreu na cruz, porque segundo o Nietzsche, ninguém depois de Jesus, né, ou quase ninguém, foi capaz de viver o exemplo real de Jesus. As pessoas, sabe, se dizem cristãs e na prática estão atacando uns aos outros, perseguindo uns aos outros, ou seja, são anticristãos no final das contas, né. Nessa mesma sintonia, eu penso no São Francisco. Ele era de uma classe alta na época, em Assis, e ele abandona tudo, depois de ter uma visão, abandona tudo para poder viver, seguir os passos de Jesus. E a gente morou numa cidade que era bem próxima de Assis, então de tempos em tempos a gente visitava Assis,
E quando você vê nas histórias de São Francisco e quando você, sabe, vê o ambiente no qual ele vivia e o que ele fez pelas pessoas, pelos mais pobres, pelos leprosos, você percebe que era alguém que realmente compreendeu a mensagem de amor e tolerância de Jesus e que de fato fez diferença para as pessoas na época, né? Então, assim, ainda hoje eu acho que a ordem franciscana, entre as ordens religiosas, talvez ainda tente ser mais próxima da mensagem de Jesus. Mas, de qualquer maneira, essas duas figuras religiosas, nesse sentido, para mim, são referências sim. Assim como é Buda. Também um outro caso, né? Um jovem nobre na Índia que resolve abandonar tudo. Depois de sair do palácio e ver o sofrimento do mundo, ele resolve sair para o mundo e tentar encontrar uma solução para o sofrimento. Daí ele vai se enveredar por uma jornada espiritual em busca dessa resposta. E também é um outro exemplo, né, de uma pessoa que se esforçou ao máximo para ajudar os outros. Então, embora não seja religioso, não dá para negar que certos exemplos, certas figuras religiosas deveriam servir de referencial para as pessoas reais, né? Não apenas como, sabe, eu vou para a igreja, rezo, grito, bato palmas, clamo o Senhor e na prática eu sou uma pessoa desprezível. Não dá. Tem que tentar praticar. Se você diz que segue alguma religião, que siga o exemplo da mensagem da religião. Espera-se, pelo menos. E além dessas figuras, um que eu posso pensar também é o Martin Luther King Jr., que era um pastor, um líder pelos direitos civis dos Estados Unidos e que tinha uma mensagem também que se aproximava muito da mensagem cristã, né, a verdadeira mensagem cristã. Eu quero citar algumas frases aqui do Martin Luther King Jr. A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Outra citação dele: eu digo para mim mesmo que o ódio é um fardo pesado demais para ser carregado. Decidi amar. Outra citação dele, né? Porque o Martin Luther King Jr., apesar de sua postura de não violência, era considerado um extremista na época. Ele diz o seguinte aqui, olha: nós seremos extremistas em prol do ódio ou seremos extremistas em prol do amor? Seremos extremistas em prol da preservação da injustiça ou seremos extremistas em prol da justiça? Porque, segundo ele, se você agisse com ódio, agisse com violência, você estava se equiparando àquilo que você enfrentava. E é como eu falei, para mim, esse é o retrato que eu tenho diante de mim. Eu não quero me tornar aquilo que eu enfrento. Eu não quero me tornar como um Olavo de Carvalho. Eu não quero me tornar como esses extremistas políticos que acham que apenas o ódio e a violência pode resolver as questões. Não quero me tornar isso. E daí, uma última frase do Martin Luther King: o ódio multiplica o ódio, a violência multiplica a violência, e o rigor multiplica o rigor, rumo a uma espiral descendente de destruição. E uma outra figura também que me inspira e que eu tenho como referência é o Gandhi, um líder político também indiano, que serviu de inspiração, inclusive, para o Martin Luther King Jr., né? Então o Gandhi tem uma frase dele aqui: só podemos vencer o adversário com o amor, nunca com o ódio. A mensagem é muito parecida. Se você pega esses líderes, né, de movimentos civis, esses líderes que pregam resistência pacífica, a não violência, você percebe que o tom geral daquilo que eles dizem, às vezes chega a ser idêntico. Às vezes frases que um disse e o outro reproduz, sem saber, inclusive, acabam dizendo coisas muito parecidas, porque há uma compreensão de que não dá para combater fogo com fogo. Não dá para você derrotar a injustiça sendo injusto, porque quando você chegar ao poder depois, quando você derrotar os injustos, você vai se tornar tão injusto quanto eles. É a dinâmica, é a lógica do negócio. Se você combate o ódio com o ódio não vai deixar de existir. Ele só vai mudar de alvo, como eu falei mais cedo hoje. Se a gente direciona a raiva, o ódio, sabe, a revolta contra certas figuras, isso não vai parar nunca. Então é preciso cortar o mal pela raiz, é preciso, sabe, extirpar esse câncer da violência, do ódio político, da intolerância, para poder ultrapassar esse estágio e começar a avançar para um local melhor. Não há solução sem isso. E eu acho que nesse sentido a história nos ensina bastante, né? Se a gente observa momentos no qual o ódio político, a intolerância predominou, o ciclo é esse. O ciclo é esse. Inclusive falei sobre o Fernando Pessoa no começo desse vídeo aqui. Tem uma frase do Fernando Pessoa sobre o ódio também que é interessante. Ele diz o seguinte aqui: torturamos nossos irmãos homens com o ódio, o rancor, a maldade e depois dizemos: o mundo é mau. É isso. As pessoas atuam de um modo a tornar as coisas piores e depois não entendem porque as coisas não melhoram. E aí fica difícil, aí fica realmente difícil solucionar as questões. Então, do mesmo modo que eu tenho diante de mim esses retratos, né, da extrema-direita, ou de figuras repletas de ódio, de intolerância, repletas, sabe, de raiva, transbordando fel, do mesmo modo que eu tenho esses retratos aqui
para me inspirar naquilo que eu não quero me tornar, também tem um hall de personalidades ou figuras públicas ou intelectuais ou ativistas que me servem de inspiração positiva, né? São pessoas que eu olho a trajetória deles e eu olho o caminho que eles trilharam e gostaria de poder trilhar caminho parecido. Aí sim eu tenho norte, né? Aí sim eu tenho a minha bússola direcionada para esse sentido e todos os dias quando eu venho aqui é o que eu tento fazer, é o que eu tento transmitir. Não é fácil, é muito mais fácil você seguir o caminho da intolerância, do ódio, porque, como eu falei, isso agrega as pessoas, né? Você inculca o ódio nas pessoas, você inculca a intolerância, as pessoas vêm, porque todo mundo está cheio de raiva, todo mundo está revoltado. E há muitas razões para estar revoltado. Então você pega a trilha fácil, você pega o caminho fácil, que é o caminho de reunir as pessoas em torno dessa energia negativa. Quando você trilha o caminho difícil, os resultados são incertos, são demorados, são sofridos, inclusive, mas a gente espera que seja o caminho certo, pelo menos, que me parece o mais justo. Então eu vou recomendar que vocês vão lá na Amazon e confiram nesse trabalho novo meu agora, esse projeto junto com a Amazon, leituras rápidas, com o primeiro texto, que é Fragmentos Nômades, no qual eu conto essa vontade que eu tinha de viajar, de morar no exterior, sabe, de tentar novas experiências. Como eu falei, para mim é tudo interessante para eu poder revisitar certas memórias minhas, né, certos caminhos que eu trilhei aqui e que me trazem até esse momento, né? Então tem sido legal e espero que possa compartilhar com vocês também essa experiência. Vão lá e confiram, o link estará aqui na descrição e no comentário fixado e me digam o que vocês pensam aí, né? Qual é o referencial para vocês? Me digam aqui qual é o referencial positivo para vocês, né? As pessoas, as personalidades que vocês observam e gostariam de seguir os passos, e quais são os referenciais negativos, pessoas que vocês observam e que vocês não queriam reproduzir o comportamento delas de maneira nenhuma. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!